Olá, olá, líder de habitudes, tudo bem com você? Fernanda aqui para falarmos sobre a lição do padeiro faminto. Eu vou passar aqui com vocês. Então, se você é aluno, essa aula não é aula de reposição, tá? Mas se você é líder, essa é a aula de explicação ou explanação de como dar essa lição para você, tá bom? Bom, então vamos lá. A lição do padeiro faminto, ela é uma lição que a imagem por si só ela não é tão, como é que eu posso dizer? Talvez impactante, não sei qual palavra usar, como a do iceberg, porque você bate o olho no iceberg, você vê aquela questão do que tá fora da água, que tá dentro da água, mas aqui a gente não vê um padeiro necessariamente passando fome, mas a gente tem aqui a situação de um menino com uma bandeja de pães, né, e o outro ali pegando aquele pão e se alimentando dele. Então a gente consegue sim fazer uma ligação com a lição, mas normalmente não é uma das imagens que eu fico chamando a atenção dos alunos para perceber tudo isso, porque, não sei, não é algo assim, fala, nossa, mas dá pra gente fazer essa observação, caso você queira e ache importante. Tem gente que é detalhista, né? E gosta disso. Tô tomando um chazinho, tá? Com licença. Mas vamos lá. Diferente dos outros princípios, antes de nos apresentar o que fazer, ela vai nos alertar. Então, ela vai dizer assim, ó, ser um padeiro faminto é um perigo que o líder comumente ocorre. Então, isso aqui é uma questão de perigo. Então, nós precisamos estar o quê? Atentos e alerta. Então, sempre é bom a gente analisar. Então, nós vamos ter que analisar. Será que eu estou sendo um padeiro faminto ou não? Por quê? Porque isso aqui é um perigo que a gente está correndo constantemente, tá? Então, isso precisa ficar bem evidente. Gente, isso aqui é uma lição de alerta. A gente precisa estar sempre atento a isso, sabe? É alerta vermelho, alerta vermelho. Então, vamos observar, tá? E o que que é esse alerta? Sobre o quê? E aí vai dizer para nós o que que é isso. É o padeiro faminto, é alguém que trata da situação de um padeiro que gasta tanto tempo assando pão para os outros que se esquece de comer e acaba passando fome. E aí ele faz a explicação. O líder precisa se alimentar para que ele próprio, para que possa ele próprio crescer. Então, qual é a questão aqui? Você, como líder, precisa tomar cuidado se você não está tendo acesso a conteúdo, trabalhando ali, tendo acesso à palavra de Deus, aos conteúdos, mas não está comendo. Qual é a grande chave aqui? Comer. Porque ele tem acesso à comida, mas ele não come. Por não comer, ele passa fome. Então, o líder, ele precisa se alimentar. Então, o ponto-chave da lição é se alimentar e como nós estamos fazendo isso, tá? Se o conteúdo é de uma questão um pouco mais profunda e generalizado, nós temos a lição do notebook pessoal que vai trazer sobre isso, mas de uma forma geral é sobre esse alimento que nutre a ponto de nos fazer crescer. E aí ele traz bastante exemplos das disciplinas espirituais, tá? Mas o foco aqui é a gente entender que a gente precisa se alimentar como líder. Então, é um perigo que o líder corre, mas ele é resolvido quando o líder se alimenta e cresce, certo? Uma das formas da gente saber se nós estamos sendo alimentados é se nós estamos crescendo. Então, algumas coisas que eu falar aqui, gente, não é necessariamente para você falar para os alunos, eu tô trazendo mais explicação, mas para você também refletir sobre a sua vida, tá? Então, assim, se nós estamos crescendo como líder, nós estamos nos alimentando. Se nós não estamos crescendo, talvez nós não estejamos nos alimentando, tá? Mas você pode dizer isso, inclusive a gente faz um comparativo com as crianças, né? Nós temos pais, assim, no nosso meio, de que nós estamos dando aula. Gente, como é que a gente mede se alguém é saudável? Uma criança, quando ela vai no médico, se ela está ganhando peso, se ela está crescendo. Se uma dessas duas coisas não está acontecendo, a gente liga um alerta. Na vida do líder é a mesma coisa, né? Nós estamos ali e nós precisamos saber se nós estamos crescendo, né? Ou se nós estamos ganhando peso, né? Mas no sentido de crescimento, de desenvolvimento, não no sentido negativo, tá? Então a gente precisa estar sempre alerta a isso, ok? Então, dito isso, tem algumas coisas importantes para pontuar, tá? Eu já vou passar aqui com vocês, depois eu passo para frente, que é a questão de que quando a gente não cuida da gente, a gente começa a passar fome no intelecto, emoção e espírito. Então, não é só no espírito, tá? Principalmente porque se a gente estiver no meio de religioso, as pessoas vão falar sobre ler a Bíblia, sobre fazer devocional, mas as nossas emoções também são afetadas e o nosso intelecto. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vivemos essa verdade, quando nós estamos diante da palavra de Deus, o nosso intelecto também se desenvolve e as nossas emoções também, elas estão sendo colocadas ali diante do Senhor, apresentadas e elas são tratadas ou gerenciadas da forma certa,
debaixo da palavra de Deus. Então, isso é muito importante, tá? Nós não vamos, se alimentar não é só ler a Bíblia, mas eu estou evidenciando mais isso, tá? Outra coisa que a gente vê é que o discurso é bom, mas a prática é falsa. Por quê? É uma pessoa que tem acesso à comida, ela está envolvida, mas ela não vive aquilo, ela não se alimentou daquilo a ponto de gerar nutrientes nela, tá? E uma das coisas que a lição traz, que tá até grifada aqui na minha apostila, é que... Perdão. Nós precisamos nos alimentar do pão da vida, né? Então, isso é uma analogia muito importante, por isso do padeiro faminto. Você está com pão, você tem acesso ao pão, mas você não come do pão da vida, tá? E aí ele vai trazer o comparativo do jovem Jason e da jovem Stacy. E aí nós temos a questão de afiar o machado, né? Isso é uma outra analogia sobre ser um padeiro faminto. Nós muitas vezes não queremos nos preparar para as coisas. Nós não investimos tempo nos preparando, imaginando que isso possa ser um desperdício, né? Mas na verdade não é, porque se alimentar, se cuidar, se nutrir, né? Às vezes você acordar aí 30 minutos mais cedo, né? 20 minutos mais cedo para fazer um devocional, para ter uma oração, né? 10 minutinhos lendo, 10 minutinhos orando ali, ou mesmo que seja uma oração simples na cama. Claro que você pode ir melhorando isso, mas comece pelo básico, mas assim, alguma coisa precisa ser feita. Isso não é perda de tempo. Ah, não, mas depois eu oro no fim do dia. Ah, mas depois eu não sei o quê. Não, e não é também, não tem nada a ver, né? A gente vê que a princípio não parece, mas a longo prazo é isso que vai fazer a gente cortar mais árvores ou não. Porque se você não afiar o machado, você vai ter que copiar com mais força. Você vai ter que ter um esforço muito grande, um desgaste, principalmente emocional, e o seu resultado vai ser menor. Mas quando nós nos preparamos, quando nós nos afiamos, nos enchemos, comemos, a gente vai ver que as coisas fluem, tá? Então a gente precisa evidenciar isso, né, usando também essa história aqui. Eu coloquei essas imagens porque eu acho legal, né, pra gente relembrar dessa questão. E até grifei a frase aqui. Ela cuidou de si para poder cuidar dos outros, tá? Nessa lição aqui que a gente fala, né? Para ajudar a salvar as pessoas no avião, primeiro você precisa colocar a máscara de oxigênio em você, depois nos outros. Aqui nós temos uma imagem de uma mulher numa bicicleta com várias coisas. E aí a gente vai talvez falar, né? O que essa imagem representa para você quando você olha para ela? O que você vê? E aí talvez a gente possa conversar um pouco com os alunos sobre essa questão de sobrecarregada, né? E às vezes a pessoa vai falar, nossa, é uma mulher tentando carregar tudo, né? E o que isso significa, né? Né? E aí a gente vai entender que muitas vezes nós estamos tentando carregar tudo, estamos tentando fazer tudo sozinhos, estamos tentando, né, levar tudo de uma vez, mas não é assim que as coisas funcionam, né? É necessário ter um equilíbrio na nossa vida, é necessário realmente entender que isso é um perigo, ela cair, ela tropeçar, ela não tá nem conseguindo enxergar, a gente também não enxerga ela, né? Talvez ela precise de uma ajuda, talvez ela precise fazer mais de uma volta, porque talvez realmente ela tenha que levar todas essas cestas. Mas muitas vezes não precisa ser de uma vez. E aí a gente vai pensar sobre várias coisas. Dependendo do que a turma trouxer para você, você vai abranger o assunto. Mas dá para fazer uma ligação direta, né? De que há tempo para todas as coisas. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? E aí a gente talvez consiga já fazer ligação com Eclesiastes 3, de 1 a 11, que é o texto que vai dizer há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar e se alegrar, né? Tempo de rasgar e tempo de costurar. E aí ele vai fazendo essas analogias, que há tempo para todas as coisas. São tempos diferentes? Às vezes não, você rasga essa parte para poder costurar na outra, porque faz sentido, e é um seguido do outro, né? O texto não traz questões opositivas, mas a gente precisa entender, porque às vezes é tempo de odiar o meu estilo de vida, a forma como eu estou vivendo, e é tempo de, chorar por conta disso. Enfim, não são tempos opostos, é o que eu quero dizer, tá? Eles podem ser tempos complementares, mas não é isso que a gente vai falar na aula, né? O que a gente vai falar na aula é que realmente há tempo para todas as coisas. Há tempo de se preparar e há tempo de dar alimento, né? O que a gente não pode é não discernir os tempos, é não entender os tempos, é não saber o que a gente precisa estar fazendo, né? Porque senão a gente vai acabar se perdendo
nisso e tendo o tempo errado. E isso vai fazer talvez a gente não se alimentar, isso vai fazer com que a gente padeça no meio do caminho, certo? Então é necessário discernir os tempos e saber os tempos que nós estamos vivendo. Nós temos uma dinâmica, né, com os alunos. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir para eles escreverem, 3 coisas que eles fizeram tá lá na página 23 do Guia do Facilitador, que eles fizeram para outras pessoas na última semana, e depois a gente vai pedir para eles colocarem 3 coisas que eles fizeram em benefício próprio. E aí a gente vai pedir para eles colocar quanto tempo eles levaram para fazer as 6 tarefas. Então eles colocam lá 3 coisas e quanto tempo eles gastaram para cumprir essa tarefa. Para os outros, depois 3 coisas para ele, e aí a gente vai analisar. Não é assim, se gastou mais tempo com isso é porque é faminto, se não, a gente vai analisar como um todo. E aí é a oportunidade, porque talvez naquela semana em específico ele tenha feito mais coisas para ele, ou naquela semana em específico tenha feito mais para os outros, não importa. O que importa? É que nesse momento nós vamos parar e nós vamos analisar. Como é que foi? Ah, foi assim, foi assim. Tá. Isso é ser faminto ou isso não? Ah, eu acredito que por conta disso, eles vão ter a resposta. De uma forma geral, gente. Agora analisando a nossa vida. Vocês pararam, vocês pensaram, mas analisando a vida de vocês. Vocês têm sido mais um padeiro faminto ou vocês têm sido mais alguém que tem se alimentado e cuidado de si? O que tem sido? Isso é importante, né? A gente precisa entender, a gente precisa analisar isso. E talvez esse seja o momento de parar por alguns instantes e pensar sobre isso, né? Um pouco, não só escrevendo ali na dinâmica, mas a gente refletir. E deixar eles falarem, olha, realmente eu acho que eu tenho sido um padeiro faminto por conta disso, disso e disso. Olha, eu acho que não, eu acho que tá tudo equilibrado, né? E aí a gente vai sondando aquilo que eles estão falando, tá bom? Então é um momento bem legal pra gente parar e avaliar algumas coisas. Temos o filme do Karate Kid, que é o Tira Casaco, Bota Casaco. Na apostila do líder, a explicação é sobre o filme do Daniel San, não é sobre este filme, tá? Mas a gente adapta e explica para eles que aquilo que parece ser inútil, aquilo que parece ser muitas vezes um tempo perdido ali de tira casaco, põe casaco, é um tempo de preparação. E muitas vezes é assim que a gente enxerga, né? Mas a gente vê o quanto isso é importante. A preparação, a gente vai descobrir a sua importância na hora de fazer, na hora de usá-la. Na hora mesmo, ela não traz nenhum resultado. O resultado é depois. Muitas vezes nós somos imediatistas e aí a gente vai fluindo nos assuntos que surgirem, ok? É bem legal que o pessoal às vezes traz bastante coisas. Senhor dos Anéis. Esse já é um pouco mais complexo e um pouco mais complicado às vezes de explicar. Até porque a gente não entende muito a dinâmica do filme, por muitas vezes não ter assistido, mas a ideia é vocês lerem. Então, vai lá, pega lá na apostila, página 23, vai dizer, Frodo está quase morto de tanto cansaço. Ele cruzou toda a Terra-média carregando o anel de poder sem ajuda. O poder espiritual do anel drenou as forças tanto emocionais quanto físicas, e ele não consegue mais prosseguir na tarefa de destruí-lo. Seu amigo, Sam, ele vai chamar de Sam, compreende o que aconteceu a Frodo e deve se dispor a ajudá-lo a ajudar o amigo a concluir a tarefa. Então, basicamente, vai explicar o quê? E aí vai ter uma parte de discutir, mas a gente vai fazer isso depois. Gente, o que esse filme vai falar pra nós? Você lê essa parte e explica pra eles. Tem o rapaz, que é o Frodo, que ele tá cansado, o anel drena as energias dele, tanto emocional quanto física, então ele não consegue mais caminhar. Mas o que acontece? O amigo dele, percebendo isso, ele se dispõe a ajudar ele a concluir a tarefa. E aqui tá falando pra nós discutir sobre como precisamos que as pessoas próximas estejam disponíveis a levantar-nos quando caímos e como a falta de cuidado consigo mesmo quase levou o Frodo a falhar. Então, depois que você passar o filme, você deixa eles falar, gente, alguém tem alguma coisa para falar? Às vezes as pessoas falam, às vezes não. Se elas falarem, ótimo, você traz aqui, né, pro que tá aqui, se não fugiu muito. Se não, você mesmo fala, olha, o que esse filme traz para nós? Primeiro que nós precisamos dos outros, às vezes, quando nós estamos caídos, fracos, é importante ter pessoas que nos levantem, que nos ajudem quando nós estamos famintos, né, que nos dê o pão. E isso é muito importante, né? É importante termos amigos, ter pessoas à nossa volta. É importante nós sermos essa pessoa,
mas para isso nós precisamos estar alimentados, né? Para ajudar o outro que às vezes está caído, está ali. Então é muito importante também ser esse amigo. E uma coisa importante, por não comer, por não se alimentar, por estar ali com as energias, né? Dando toda a energia dele, mas não conseguindo suprir, ele chega ao estado de exaustão. E isso é um perigo, porque às vezes ele não vai conseguir concluir a sua missão. Não porque ele é bom, porque ele é ruim, mas porque ele não se alimentou. E a energia dele foi drenada. Então, isso é um alerta para nós e um perigo que nós corremos, mas que nós precisamos, sabendo disso, nos cuidar e nos alimentar. Certo? E aí você passa isso para os alunos. Eu vou passar para frente. Análise pessoal. Parar ou ficar quieto é difícil para você? Quando isso é mais difícil e o que você precisa é se convencer de que é sábio reduzir o ritmo e se preparar. Ué, por que tem 2 slides aqui? Ah, é um só, mas que travou. Disfarça. Gente, é difícil às vezes parar ou ficar quieto, depende da perspectiva do que tá passando na cabeça da pessoa. Mas a grande questão dessas perguntas aqui é: quando que você entende que você precisa se alimentar? Que você precisa dar uma reduzida no ritmo e se alimentar, se encher? Tem gente, às vezes, gente, que leva uma vida muito assim, não lê um livro, não estuda, não se desenvolve. E para ela tá tudo bem, porque ela chegou num nível, ela encontrou um emprego e ela vive dessa forma, sem nenhum tipo de crescimento. Então, talvez, neste momento aqui, seja a hora da gente trazer o alerta de que isso não é saudável. Então, se a pessoa nem pensa nisso, poxa, sei lá, não sei. Ah, é difícil ficar quieto, tanta coisa para fazer, tem que chegar em casa, dar banho nas crianças, fazer isso, fazer aquilo, né? Se eu pudesse, eu ficava parada o dia inteiro. Talvez a vida tá muito corrida porque você também não tá parando para entender como organizar a sua vida. Entende? Então, assim, o que precisa acontecer para você entender? Então, são esses detalhes que é importante a gente pegar e dependendo do que as pessoas compartilharem, trazer aí para elas, tá? Porque muitas vezes é entrar nesse automático. Que o padeiro faz pão, 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 pão e não para. E eu não tenho tempo para isso, né? O que a maioria diz, principalmente as mulheres. Ah, como eu queria parar e ficar quieta, né? Então é a hora da gente entrar e trazer esse princípio reforçado através disso, tá? Ah, Fernanda, e se não acontecer isso? Aí você reforça através daquilo que acontecer, certo? Avançando. Nosso avançando ele é interessante, né? Sobre comer. Ai, tá aqui mesmo e eu abri na outra. Vai dizer assim, ó, que nos Estados Unidos, né, as pessoas levam a refeição a sério e tal, e vai dizer para nós que seria ridículo a gente pensar que uma única refeição vai nos satisfazer pelo ano todo. Aqui nesse lugar aqui, vai trazer a reflexão de o que você tem feito de forma intencional para se alimentar. Então, isso é importante, você precisa ter um plano para se desenvolver. O que você tem lido? Ah, eu vim fazer habitudes. Ótimo, já é um ótimo começo. Isso é muito bom, né? Mas a partir de agora, você precisa ter essa constância. Nós precisamos criar essa ideia. Gente, esse avançando ele é muito importante para a gente reforçar a avaliação pessoal e essa ideia das pessoas lerem a Bíblia, elas se alimentarem. Então, é nesse momento que a gente pergunta, você se desenvolve? Você tem um plano para se desenvolver intencionalmente? Ou é aleatório, deixa a vida me levar? Então é importante a gente trazer essa análise para o que a gente vai trazer lá na frente. Então, para a gente não ser um padeiro faminto, a gente precisa ter um plano. A gente precisa saber como se desenvolver diariamente, habitualmente, tá? E a gente tem algumas formas de fazer isso. Que é ler a Bíblia, né? Constantemente ter um devocional. Ler constantemente, mesmo que seja um pouco. Ah, eu não consigo ler a Bíblia num ano. Não tem problema, não precisa. Não vamos nos pegar a algumas questões. Tem pessoas que precisam disso, tem gente que não precisa disso, tem gente que acha isso muito importante, tem gente que não acha. A questão aqui é a gente ter algo. Se você não tem nada, comece com o mínimo, que é ler a Bíblia todo dia. Comece com o Salmo, que às vezes é bonito, né? A gente não entende, mas é bonito, né? Então a gente começa por eles e assim a gente vai, tá? Mas essa é a hora de evidenciar que a gente precisa. Gente, se eles precisam, nós precisamos. E eu quero deixar essa pergunta aqui, aproveitando o time. O que você tem feito para se desenvolver? Porque às vezes você dá habitudes, 1 e 2 vezes, faz isso, faz aquilo, mas as pessoas que convivem com você, elas não veem crescimento em você.
Então, nós temos amigos, pessoas que você encontra 10 anos com ele, 10 anos ele tá do mesmo jeito. Isso não é saudável. Nós não estamos aqui para permanecer como nós estamos aqui para sermos transformados. Várias vezes a palavra de Deus vai usar essa palavra sobre transformação. Então, nós precisamos disso e precisamos nos analisar e aquilo que é o nosso plano. Qual é o seu plano? Né? Meu plano é seguir o plano, né? Mas qual que é o seu plano? Você tem parado para criar estratégias para estar alimentado sempre, constantemente no Senhor? Isso é importante, no seu intelecto, se desenvolvendo naquilo que você tem dificuldade, lendo sobre isso. Fernanda, por exemplo, eu leio sobre liderança. Por quê? Porque é o que eu tenho dado maior foco agora. Então, eu leio a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, tô lendo um determinado profeta, porque isso tem sido direcionado por Deus nessa fase da minha vida. Mas também tenho lido livros do John Maxwell, que é o cara que inspirou o Tim Elmer. Então, a gente precisa estar nos alimentando. Minhas emoções não estão bem. Então, aí eu vou, busco questão de ajuda de amigos, essas questões emocionais, a linguagem de amor. A gente precisa se cuidar e a gente precisa ter planos para isso, ok? E aí, gente, a gente tem aqui uma frase para nos relembrar. Assim como o nosso corpo, o nosso caráter também necessita de alimento diário, né? Para que a gente tenha uma identidade firmada, a gente vai precisar que isso esteja constantemente conosco, para que a gente tenha ali, rever os nossos princípios, nossos valores. A gente precisa estar sempre cuidando disso, sempre revendo essas coisas, sempre realmente analisando, tá bom? Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, ok? Consultando a Bíblia. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para me compartilhar com vocês rapidinho. Eu tô meio que no escuro aqui, porque a outra luz fica com facho aqui. Eu desliguei ela, mas eu não enxergo tão bem. Mas vamos lá. Gente, o que é importante? Este versículo, ele é um versículo muito bom, que dá pra gente carregar ele como um segundo princípio dessa lição. Talvez eles não vão lembrar sobre a questão, a gente lembra mesmo do padeiro faminto, que a gente precisa comer, que a gente precisa se alimentar, mas a gente, é legal se a gente conseguir também carregar a questão do machado, porque também a lição traz isso, né? Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, a gente precisa desse preparo, isso vai ser reforçado aqui, tá? E aí vai perguntar por que a gente acha que o preparo, né, é perda de tempo, e aí a gente vai deixando eles explanar. A única coisa que eu quero reforçar aqui com vocês é o texto de Cantares. Leia Cantares 1:6. Se eles lerem o contexto de Cantares, fica às vezes mais confuso do que isso aqui. Uma coisa que ajuda muito a gente entender, tem uma música da Tamires Garcias, que é A Tua Mesa Cura. Ela vai dizer o quanto eu trabalhei, o quanto eu me desgastei, o quanto o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha. É sobre isso aqui que ela está falando. É sobre este texto que ela está falando. Esse texto ele é interessante, mas às vezes algumas pessoas têm bastante dificuldade para entendê-lo. O que esse texto está dizendo? Ele vai dizer que os filhos da mãe, os irmãos, né, dessa pessoa, de alguma forma, né, da nossa perspectiva, porque da perspectiva deles, irmão é quem é filho do mesmo pai. Da nossa perspectiva hoje, brasileira, é da mãe, né? Então a gente, pra gente às vezes é confuso isso. Ele vai dizer assim, ó, fizeram-me tomar conta, fizeram tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Ele teve que cuidar da vinha dos outros, por isso ele não pôde cuidar da dele. Quando nós estamos cuidando da vinha dos outros, nós não temos tempo, ou nós não podemos, ou acabamos não podendo cuidar da nossa. Então, qual que é o princípio? Às vezes a gente vai cuidar do outro, a gente vai alimentar o outro, a gente vai fazer pão pro outro, mas a gente precisa cuidar do nosso, daquilo que é nosso. Nós precisamos ter responsabilidade e cuidar da nossa vinha. É a única coisa que esse ensinamento quer dizer? Não, mas isso é uma das coisas que ele está dizendo, por isso que ele faz comparativo. Quando eu estou cuidando dos outros, às vezes eu não consigo cuidar da minha. Então eu preciso encontrar esse equilíbrio, né? E muitas vezes eu até gosto de dizer, o que está contido aqui? Vai cuidar da sua vida. Cuide da sua vida, cuide do que é seu, antes de querer cuidar dos outros, tá? Porque aqui a vinha era de quem? Era dos irmãos, não era dele, né? Mas claro que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar isso, porque tem gente que leva para um lugar de ser egoísta. E a ideia não é essa. Não é essa, tá? A ideia é realmente nós nos entregarmos pelos nossos irmãos, morrermos pelos nossos irmãos, amarmos os nossos irmãos, mas a gente tem algumas responsabilidades aqui que a gente precisa cumprir, tá? E cuidar de se alimentar,
né, de cuidar dessa questão da vida, a gente não tem como terceirizar por ninguém. A gente precisa fazer e a gente também não consegue fazer pelo outro. Então é nesse sentido da responsabilidade que é minha, tá? E aí vai perguntar como a gente mantém o nosso o nosso afiado, o nosso machado afiado. Isso aqui também é muito importante. O ápice dessa lição é o reflexão pessoal, tá? Por quê? Essas notas aqui podem até ser um pouco confuso para as pessoas, porque elas vão se avaliar conforme aquilo que elas acham, né? Que é bom ou ruim. Então a gente tem que orar mesmo para que o Espírito Santo revele, porque tem gente que nunca leu a Bíblia para estudar. Nunca, só leu a Bíblia por ler, nem sabe que é importante estudar. Tem gente que só estuda, né? E muitas vezes não lê com o intuito de ter um relacionamento, uma coisa mais profunda. Às vezes não ora a palavra. Então a gente precisa encontrar essas questões. Não estou dizendo que uma coisa é certa ou errada, nem estou dizendo que eu faço tudo. Eu também tenho os meus momentos em que eu faço algumas coisas, outras não. Mas é muito importante a gente ouvir o que os alunos vão dizer aqui, gente, até para a gente ajudar eles. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em ler a Bíblia. Vamos incentivá-las, vamos ajudá-las, vamos orientá-las. Às vezes a dificuldade é de estudar, vamos ajudar os nossos alunos. Nós estamos numa fase, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas que o Douglas Gonçalves do Desescope está fazendo lives toda manhã para estudar algumas coisas. Vamos incentivar eles a ouvir. É um começo. É para permanecer assim sempre? Não, mas é uma forma de começar, tá? Então isso aqui é muito importante. E aí nós temos a tarefa. Essa tarefa, gente, a gente precisa explicar ela bem explicadinha. Aqui vai dizer para a gente fazer todos os dias. E se o aluno quiser fazer todos os dias, ele pode, né? Maravilhoso se ele conseguir fazer todos os dias, usar isso aqui como uma forma de fazer devocional. Mas nós queremos e precisamos que ele faça de um texto, tá? Nós incentivamos ele pode fazer, mas nós precisamos que ele faça de um único texto. O que ele vai fazer? Ele vai ler aquele texto e vai fazer como se fosse um devocional, analisar. Então, naquela época, a gente vai fazer anotações sobre o que está sendo dito aos ouvintes daquela época, o que estava sendo feito. Então, nós vamos narrar a situação, né? O que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso e isso, eles estão fazendo isso e isso, assim, assim, assim. Ponto. Agora, em qualquer época, nós vamos escrever sobre aquele que, ao nosso ver, é um princípio ensinado no texto, válido para qualquer época. O texto contém alguma verdade eterna? Então, o que a gente acha que esse texto está tentando nos ensinar? Isso. E depois, a gente vai escrever de que maneira o texto pode ser aplicado na nossa vida. O texto pode ser aplicado vivendo assim, fazendo assim, tal. Qual atitude eu devo tomar após ter lido? Talvez seja interessante redigir uma oração. Então, orar sobre aquilo que é para me fazer. Se eu tenho feito, eu louvo a Deus, continuo orando para que Ele me ajude a continuar fazendo aquilo. Se eu não estou fazendo, peço perdão, me arrependo e me comprometo a fazer. Enfim, gente, não é uma tarefa complicada, mas a gente precisa explicar ela, tá? Vem uma dica aqui embaixo, que seria melhor, mais fácil, a gente começar por Mateus, Marcos, Lucas e João, porque são os evangelhos, então tem algumas coisas ali sobre a vida de Jesus, que é mais fácil de fazer essas 3 etapas. Não é que do Velho Testamento não seja, mas esses 3 pontos é mais fácil de encontrar ali sobre a história de Jesus. Então a gente deixa isso como dica. Lembrando, eles podem fazer, experimente fazer o exercício por uma semana. Então, todos os dias você pegar um texto e fazer isso, vai ser excelente, vai ser ótimo, é uma forma de você fazer devocional. Se você já faz seu devocional, já tá ali em dia, você sugere para eles fazer pelo menos uma vez isso, tá? E aí você entende o contexto da sua turma, isso é muito importante, não apenas dar uma direção, mas dar uma direção que faça sentido para a turma, ok? Gente, só um adendo. A próxima lição é uma lição que, pelo menos pro pessoal aqui comigo, que se a gente não for dividir ela em 2, ela demora muito. Ela demora demais, tá? E aí você precisa tomar essa decisão, lembre-se disso, de avisar os seus alunos, de explicar para eles, ou começar a aula mais cedo, ou explicar que vai acabar mais tarde, ou dividir a aula em 2. Beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, que você consiga ministrar uma excelente aula, que o Senhor te unja e te capacite naquilo que Ele quer usar você, tá bom? Deus abençoe.